La predicação. Glória a Deus! Esse domingo maravilhoso que o Senhor nos ha regalado, 18 de setembro. Felizes sofrentes, é o título da predicação. Pare de sofrer. Não pare de sofrer. Ou seja, sofra por uma boa causa, sofra por la causa de Cristo, do Evangelho, la causa que és la única que és verdadeira. Sofra por essa causa e serás feliz, não irás sofrer. Pare de sofrer, que predicam por aí, está errado. O correto é, sofra, pero sofra felizmente, gozando-se, sabendo que, como dijo Pablo, que não se compara, o que está em lo porvenir, não se compara com a nossa leve, é livianita, é bem livianita, e momentânea tribulação, ou seja, tudo que estás passando mal em tua vida, tudo que já passaste mal em tua vida, e tudo que, ojalá não passes, pero se te toca viver momentos muito malos, sepa que tais momentos muito malos que te tocaram a viver em la vida, ou que já te tocou a viver, nada de isso se vai comparar com a glória que Deus tem preparada para nós outros. Esta é nossa esperança. É sobre isso que eu tenho que predicar todos os dias, sobre isso que tu tens que predicar todos os dias. Isso é basicamente que tu e eu seamos luz em meio de la tiniebla. Por quê? Porque os outros não predicam isso. Me vou a despir. Graças. Me vou a despir que já estou entrando em calor aqui. Isaías, capítulo de número 49. Isaías é chamado el Evangelho, não? Ele é evangelista, porque parecia mais um evangelho, seu livro, que outra coisa. Evangelho são as boas novas de salvação. Isaías, capítulo de número 49. É um livro muito grande, não? O livro de Isaías. Por isso que se chama profeta major também. Escreveu muito. Isaías era um tipo que foi um dos pouquíssimos profetas que profetizaram também, às vezes no palácio, não, tendo contato com o rei, de família buena. Era um dos poucos profetas, porque a maioria dos profetas, pobrezito, nadie sabia quem era, de dom divino, não? O grande profeta Elias, nadie lo sabe de dom divino, não? Bueno, tem uma ideia aí, pero não sabe bem de onde é, quem era. E a maioria dos profetas eram assim, não eram levantados. Agora, algo que sim passa com Isaías e com todos os profetas é que ele sofreu. E os cristianos, nós outros, somos muitas delas vezes incompreendidos. Nós outros somos muitas delas vezes... Me faltam as palavras. Bueno, passamos por diversos problemas, e às vezes problemas que uma pessoa mundana não vai passar, ou já não se importa com... não se importa com o que vai passar. Claro, justamente. Um que não conhece Jesus não sabe que é pecado, ou até sabe também. Alguns sabem que está mal, mas hace igual porque a consciência não funciona, não passa nada. São como psicópatas, não? São como psicópatas, não passa nada. No total, que minha carne desfrute, está tudo bem, não? Sem embargo, nós outros sofrimos por causa dos desejos de nossa carne, porque nossa carne quer desfrutar em algumas coisas as quais sabemos que não está bem. E os psicólogos vão dizer que isso é loucura, não? Pero eles estão loucos. Eles estão loucos porque isso não é loucura. Isso não é loucura porque, ao final, é o que eu pus aqui na pantalla ayer, dos versículos que leí. Ai, não me acordo qual era. Se era o próprio Jeremias ou Amós, que eu leí, que ao final era esse, era que Deus é bueno, que Deus quer que obedeçamos sua palavra, não porque ele está já, não, esse ser que está com a barba grande, sentado, esse pibe tem que me obedecer, porque senão eu mando fogo ou mando um rajo na cabeça dele, senão ele vai mal, não? A religião ensina isso. Se não obedecer a Deus,
te vai cair, te vai lastimar, algo te vai passar de malo, não? É verdade que algo te vai passar de malo, pero às vezes esse malo, entre comillas, é algo bueno que te passa. Porque quando tudo nos vai bem, também nos vai mal. Porque quando tudo nos vai bem, nos entorpece. Quedamos, é como a droga, não? El sentir de la droga é bueno para o que se droga. Bueno no sentido de que ele está aí, não? Eu nunca usei droga, não sei, pero assim dizem os pibes, não, me relaxa, que é do... Não. Sua zona de conforto, aí tá, muito bem. Te dá satisfação nesse momento, sim, tudo o que ustedes falam está certo, está agregando. Pero al final é malo, não? Al final é malo, e o que Deus quer é que obedeçamos a Ele, porque o final é para nós outros mesmos, não é para Deus. Não é porque Deus, eu quero que todos me obedeçam para que sejam robozitos e me adorem, porque eu sou um egocêntrico que tem que me adorar e me adorar e me adorar. Não, não é nada que ver. Adoramos a Deus não com palavras, com adoração, que damos cá cantando e tocando uma hora. Há um que me gusta tocar e cantar, pero adoramos a Deus com nossos hechos, com a obediência. Os versículos que lemos a Gé dizia: não prefere mais Deus obedecer que os sacrifícios? Os sacrifícios não são nada. Sempre essa foi a ideia, a que Deus instituiu o sistema de sacrifícios. Eu queria inventar uma palavra, não? A que Deus instituiu o sistema de sacrifício, pero Ele queria que o homem entendera que era melhor obedecer que sacrificar. Por quê? Porque o final será bueno para mim. A mim não me gusta de pedir perdão, porque não me gusta equivocar-me. E se a avó te gusta equivocar, é bueno. A mim não me gusta equivocar-me, não? E não me gusta de pedir perdão quando eu estou certo. Ou ao menos creio que estou certo, não? Às vezes creio que estou certo, não estou. E aí tenho que recapacitar. E às vezes sim estou certo. E aí é complicado. Às vezes pedimos perdão igual para que dá tudo bem, não? Jesus disse isso. Se vós tem nenhum problema com o irmão, se o irmão tem um problema com vós, ao contrário, não? Vamos supor que alguém tem problema comigo. Eu tenho que ir a essa pessoa, todavia. Charlar e se charlamos e entramos num acordo, glória a Deus. Não? Diz aí o versículo que ganaste el hermano. E se não, não é acordo, não? Então, se aí tem que chamar testigos e ir com testigos e tentar, reconciliar. Se não há como reconciliar, não pode caminhar juntos. Vamos a ler L49, a partir do versículo número 1, e já vou predicando segundo vamos legendo, que vai quedar muito mais fácil. Oíde-me, costas. É isso aí mesmo. Oíde-me, costas, e escuchar, pueblos lejanos. Jeová me chamou desde el ventre, de las entranhas de mi madre, tuvo mi nombre em memória. Era muito comum el predicador, vou dizer predicador, porque o profeta é um predicador. E vários que foram profetas, profeta é quem profere uma palavra de parte de Deus, tá bem? Então, se Jesus, Pablo, não é solamente quem larga uma profecia no sentido de que vai se cumprir, não, também és, pero és quem profere uma palavra de parte de Deus. E simplesmente todos os homens que predicaram, não escutou a gente, a maioria da gente não escutou, não deu ouído. A Jesus, se formos analisar o ministério de Jesus comparado ao ministério dos grandes pastores de hoje, Jesus foi um fracasso, não? O ministério não foi para nada exitoso. Terminou, todavia, sendo morto e crucificado. Ou seja, 0, e seus seguidores todos se dispersaram, não? Se pararmos para pensar humanamente, pero quando paramos para pensar em lo espiritual, e de que esse espiritual trajo tantos seguidores que somos hoje, nós outros aqui, estamos aqui, ou seja, é algo sem final. O ministério de Jesus é algo sem final, é algo maravilhoso, é algo verdadeiro, não? E o verdadeiro sempre é assim, não? A gente sempre está peleando por la mentira, e por la mentira escrevem livros e livros e livros, tentando
estabeleceu uma verdade. Como dizem por aí, uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade, não? E basicamente assim sempre isso, não? E era algo peculiar dos profetas e dos homens de Deus predicar diretamente à parede. Por isso eu hablo muitas delas vezes à parede, não? Eu hablo de frente para uma câmera. Quem me escutará? Não lo sei, não? Hablava à parede, por isso ele habla cá, oí costas. As costas vão ouvir o quê? Não vão ouvir nada, não? Porque não tem ouído. Vai na praia, em la costa, na arena, el mar, tem ouído? Las pedras, não tem ouído. Los animales, tem ouído, pero nos escuta um sonido no mar, uma frequência, não entende nada. Ou seja, o profeta predica. Minha missão é predicar, a missão de cada um de vocês é predicar, primeiramente, sem hablar, não? Predicar com nossas vidas. Depois, se nos vão escutar, bueno, isso daí já é outro caso que... quem escutar e praticar, ponga me gusta, não? Deus diz, Jesus Cristo, depois de predicar todo o seu sermão, ele disse, já Mateus capítulo 7, aquele que escutou essas palavras e põe por prática, eu vou assemelhar ele a quem? Al hombre que construiu sua casa sobre la roca, e vieram o vento, a chuva, a tempestade, os problemas, que são os problemas da vida, não? E não se cajou la casa, aunque a tempestade vindo e deu com força, não se cajou la casa. Sem embargo, aquele que escutou as palavras predicadas e não praticou, é o homem que construiu sua casa em la arena. Seguimos lendo. Isso, o que Deus isso, não chamou ele desde o ventre de la madre, de las entranhas, não? Tuvo nome e memória, ou seja, Deus já havia armado todo para ele, assim como Deus isso comigo e com cada um de vocês. E puso-me boca como espada aguda, me cobriu com a sombra de sua mano e me puso por saeta brunhida, me guardou em sua aljaba. Aí tá essas metáforas, estes símbolos daquela época, não? De la espada, la aljaba e todo, e para tirar a lança, a flecha. Agora, ele habla de la espada, coisa que a Bíblia habla depois, não? Em Hebreus capítulo 4, 12, diz que a palavra de Deus é mais penetrante que a espada, não? De 2 filos. E aí o escritor estava pensando em la arma mais mortal do império, não? Que era a famosa espada, que me olvidei o nome. Por que me olvidei o nome? Essa espada, se entrar em vós, vai morir assim ou sim. Essa espada romana, como é que era o nome dela? Damocre? Não me parece não é esse nome, não. É outro nome. Qual? Vou saber? Não. Sim? Não, eu nem conosco essa, depois vou googlear, hein? Aprendemos algo novo sempre. É uma espada que tem 2 filos e no meio já tem tipo um huecozito na ponta, que quando entrava, mas já de ser a herida cortar, esse não era o problema, porque a herida poderia se sanar, não, de alguma maneira. O problema é que entrava aire no corpo, e aí a pessoa não moria por isso. Entrava aire na circulação, por isso a pessoa não moria. Generalmente não era por a herida em si que se moria, sino por essa herida peculiar que hacía essa espada. Foi a arma mortal do Império Romano. Por isso que o escritor ele usa, isso é uma figura de linguagem a qual me olvidei o nome, tenho que estudar bastante isso, não? São tantas, não? Que hablam uma coisa muito mala, não? É como hacemos no dia a dia, não? Hacemos isso com nossos filhos às vezes, não? Dizemos que seja que é um chantito, pero o chantito é algo no sentido sujo, não? Ou dizemos que seja te vou matar de beijo, não? Te vou matar de tanto amor. Se a matar é algo muito malo, feio, pero ela vez está comparando com o amor. Ou seja, está sendo uma exageração de algo tão malo, uma comparação com algo tão malo, de uma arma tão mortífera, pero diz que a palavra de Deus é mais penetrante que essa espada, e vai já a los tuétanos, agarra a medula, não? A medula é nosso centro nervioso, não?
Se temos um problema na medula, não sentimos mais nada, não? Bueno, se tem um problema aí, generalmente já morimos, não? Se temos um problema aí, vamos a morir. Pero é o sistema nervioso, ou seja, a palavra vai de onde nos toca, de onde nos hace sentir. E o profeta diz que puso isso na boca dele, não? Uma espada aguda. Me cobriu de sombra humana e me puso saeta brunhida, não? É todo esse margem que o profeta habla del poder da palavra que está em nossas bocas, em nossas vidas, da palavra da qual nós outros escutamos e que realmente provém de Deus e começamos a praticar. Nos vai causar algo muito maravilhoso, não? Um câmbio incrível. E de isso que temos que ter em conta e guardar, porque é o que habla o escritor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Vamos seguir lendo em 3. E me dijo, mi servo eres, ó Israel, porque em ti me glorificarei. Ou seja, e acá começa a falar de que ele é servo. Servo é nesse sentido de serviço. Servo, alguém que é usado por Deus, que serve, não? Serve. Se não me sirve essa boteja, que hago eu? La guarda já não é fundo, não? Quando os irmãos venir, me ajudar a limpar, já tem um montão de mugre. Tudo que não serve, põe... Não, serve. Não, é broma. Quando não... As coisas que estão já servem. Porque se não me serve, eu tiro. Não? Todo serve. Nós outros sempre buscamos uma serventia para todo, que todo sirva, não? Temos um montão de coisa guardada que não serve para nada mais. Assim também guardamos em nossos corações mágoas, rancores, não? Envídias, contendas e todo mal, não? Que Pablo ajuda já nós outros a acordarmos. Já em Gálatas 5 ele acha uma lista de todo esse mal. Guardamos. Pero temos que servir a Deus. Servir a Deus, hablo 1 milhão de vezes, não é somente estar cá predicando, tocando, ou que seja arreglando algo, ou sendo algo. Não, servir a Deus é vou caminhar, né? Parque lineal. Glória a Deus. Só é leite de vós ir a ser mandados, só é leite de vós ser gentil, de vós deixar o outro passar, ou se te deram facilitar, não? O câmbio às vezes, não? Às vezes eu dou sempre, me gusta sempre dar a plata certita, não? Até porque eu sempre tenho muito câmbio, não? Aí dou a plata certita. E os tipos sempre gostam, não? Os comerciantes gostam muito disso. Então, são pequenos detalhes da vida, não? Saludar a gente que vai nem conhece, não? Eu já saludo um montão de gente que nem conosco. E termina uno conhecendo depois, uno charlando. Charlar com a gente na casa. E tudo isso é ser um servo de Deus, é servir a Deus. Que eu não necessito parar-me na praça pública e quedar gritando, falando do evangelho. Não digo que isso esteja mal. Dependendo de como se sinta mal, não? Eu critico e digo que está mal. Dependendo de como hace. E dependendo de quem hace, não? Porque de que vale quedar gritando já uma hora e depois não ter testemunho, não? Ser um estafador, generalmente são estafadores, não? Esse é o mínimo del básico de la cara, não? Dessa gente. A maioria são estafadores, são aproveitadores e chamucheiro, não? É o famoso chamucheiro. Não estou falando de isso. Eu estou falando de realmente falar da palavra de Deus, proferir a palavra de paz de Deus e viver. Seguimos lendo 4. Pero yo dije, por lo demais he trabajado em vano e sem proveito, he consumido mis forças, pero mi causa está delante de Jeová, e me recompensa com mi Deus. Isaías se sente como Jó. Glória a Deus. Não, eu não me sinto assim, glória a Deus. Nesse momento não me sinto assim, pero já me senti assim várias vezes. E me sinto assim várias vezes, não? Pero eu não me quedo com essa parte acá de arriba, no mais do versículo, a qual diz, por lo demais é trabalhado em vano. Por quê? Porque eu sei
que em 1 Coríntios, capítulo 15, 58, o apóstolo Pablo habla que nosso trabalho não é vano en Senhor. Essa guerra que hace Jeremias, e devemos entendê-lo, pobrezito, profetizou ano 580 e algo? Não, 700, bueno, não importa. Profetizou antes dela caída, ele. Pero de nada valeu a profecia dele, porque 100 anos depois se cajou. A gente terminou sendo cautiva. E ele avisou todo o que ia passar antes. Deus usando a ele. E sabe o que fizeram para recompensar o profeta? Ataram uma patita dele para um lado, outra patita para o outro, e serrucharam ele no meio, não? Que dizem que é uma das mortes mais dolorosas do mundo, porque a pessoa queda consciente até chegar a jabarro praticamente, não? Porque como a sangue vai barrando, o cérebro está sempre com sangue, então você está consciente. Diferente de outras mortes, por exemplo, a guilhotina é a melhor morte que há, não? A guilhotina, ela é a melhor morte, não sente nada, porque barra, puf, corta, e aí morre em cerca de 15 a 30 segundos no mais, não? Morre rápido, já está, não sentiu nada. Guilhotina, a guilhotina, que é uma horra de uma cotija de metal bem pesado na horra, põe na cabeça assim, na cozida, queda a tua cabeça presa aí, tus braços, aí passa. El verdugo, claro, justamente. Esse era o castigo do Império Romano, para o cidadão romano, porque, vamos dizer, era o mais bueno, era o mais bueno, vamos dizer, delas mortes. Dentre outras mortes tão malas, essa era a mais buena. Era uma boa condenação à morte. Pablo seguramente teve sua cabeça cortada, porque ele apelou a César, era cidadão romano, e essa foi a morte de Pablo. Ele morreu seguramente dessa maneira. Ou então, sei que um verdugo estirar lá no corrito e o outro passaram a espada assim, uma espada bem grande e afilada. Tudo olha? Pero não doeu nada, porque acá é de onde passa, não. Nádia quer saber, não? Nádia quer saber. Então, aí tá. Pero moriram para que essa palavra chegue a nós outros, não? Moriram para ser luz, para que o evangelho chegue a nós. E nós outros hoje menospreciamos essa palavra. Não nos gusta de falar da morte, nem de pensar como eles moriram. Pero eles moriram para que essa palavra chegue a nós outros. E moriram sendo servos de Deus verdadeiro. E tiveram essa depressão, não? Essa depressão de muitas delas que toca viver os servos de Deus, que parece que estamos solo, e parece que está tudo vazio, que estamos solo, que o nosso sofrimento não tem proveito nenhum. Porque quando o nosso sofrimento tem proveito, nós outros sabemos, nós outros sofremos bem, sim ou não? Em la guerra, não? Em la guerra está um já batalhando, está sofrendo, que só está carregando o outro companheiro na espalda, pero ele vai e carga com força, com gana, porque sabe que vai levar esse tipo para se salvar. Aí o tipo perde a perna, o braço, a orelha, a nariz, pero está vivo, então valeu a pena, não? Bueno, depois vem as depressões, os traumas pós-guerra, não? Que diz, não valeu a pena de nada, porque o governo, porque não sei o quê, não? Pero nossa batalha assim vale a pena, nossa luta assim vale a pena, e aí sim, essa pseudo-depressão que eu disse, por que pseudo? Porque tem que sair daí. Não, pseudo não, é verdadeira, pero não deve ser verdadeira aos erros de Deus. Por quê? Porque uma vez que compreendemos isso acá, que Pablo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que nosso trabalho não é em vano en el Senhor. E é próprio profeta, me vindo na cabeça salmista, me vindo um montão de... Não, profeta. É próprio profeta, ele vai entender depois. Por suposto, tem esse dolor, um que predica e vê que, caramba, estou falando e nada cambia. Pero aí eu penso, caramba, minha própria vida, eu analiso e digo, tampouco cambia. Então, você tem que primeiro me policiar, me autodisciplinar, e depois vamos a ver os câmbios. E isso
todos nós outros tenhamos que ser em nossas vidas. Não? Saber que nosso trabalho não é vano, porque Deus nos chamou para quê? Para ser luz. E então, se a profecia não para cá, vamos seguir legendo. Agora, pois, disse Jeová, Ele que me formou desde del ventre para ser seu servo, para volver a ele a Jacobo. Volver ele a Jacobo. Jacobo era o nome dado a quem? A Israel, não? Ao povo de Israel. Deus usou o profeta, formou o profeta para ser, volver a Deus ao povo. Como? Predicando, buscando. E para congregar-lhe a Israel. E está entre parênteses, não sei se está entre parênteses em tua Bíblia. Está entre parênteses? Quando está entre parênteses, esse versículo está dando uma explicação, não, ao texto ou ao próprio versículo. Porque estimado serei em los olhos de Jeová, e el Deus mío será mi força. Que bendição! Estávamos falando de uma depressão, estávamos falando do título da predicação, Felizes e Sofrentes, estava falando de sofrer, pero acá é o verdadeiro pare de sofrer, não? Esse é o verdadeiro, não predicado por aí. O chavão estava sofrendo, porque a realidade dele não havia cambiado. E o final da sua vida, eu já falei, não? Morreu dessa maneira e predicou toda a sua vida e não cambiou nada. Tanto é que ele Artá chorou, não? E sofreu muito. No capítulo 6 de Isaías, habla da morte do rei Uzias, que era, vamos dizer, era seu amigo e também era o rei que, dentro de tudo, estava sendo as coisas bem, que depois viram outros leis que começaram a cambiar a política de Israel, não ia ser as coisas de qualquer maneira, não buscava a Deus, não tinha a Deus como centro. E eles eram um povo que deveriam ser um povo que teocrático, que Deus seja o governador do povo, assim como Deus quer governar nossas vidas. Agora, esse versículo se autoalenta, não? Porque estimado serei em los olhos de Jeová, Deus mío será minha força. Por isso eu me sinto como muitas vezes como Isaías, como Jeremias, que também tem. Jeremias tem tanta, não, que até isso é um livro à parte, não? Lamentações de Jeremias. Aí ele escreveu todos os lamentos, os chantos. Ezequiel também, Daniel, todos têm um sentir, não? Todos têm. Estou pensando que Daniel diz Daniel. Pero Daniel sentimos nós outros por ele, não? Por sua vida, por sua história. Pero no livro dele não tem muita coisa, não? Daniel era aí fervoroso, não tinha tanto lamento. Pero o próprio profeta entende que ele é estimado aos olhos de Deus. E isso temos que entender, tu e eu, que por mais que soframos por ele evangelho, e está bem, tem que sofrer de uma maneira buena, saber que esse sofrimento é como o maratonista. Maratón. Imagina o triatlon, não? O triatlon é o pior que há delas competições, não? Tipo, tem que nadar, correr e andar de bici. Não? Só falta voar, não? Andar, correr e andar... nadar, correr e andar de bici. Ou seja, todo em um tempo estimado, não? Em uma trajetória, em um trajeto, ou seja, é o máximo do corpo, não? Que é famoso aí circuito creio que é Ironman, não se chama? É o famoso circuito onde dá todo uno. Agora, o final é bueno, sempre é bueno. Ele já queda feliz, o atleta, nem queda feliz de ser o primeiro, ele queda feliz de terminar. É como é cristiano. Já não me importa ser o primeiro, o segundo, ou não sei que número estou. Pero quero terminar a carreira. E desde como Pablo habla já a Timoteo, he terminado a carreira e he guardado minha fé. Isso é lo maravilhoso, não? Porque a Bíblia diz que és estimado a los olhos do Senhor a morte de los justos. Quando o justo morre, é bueno, és estimado, não? Nós outros que temos problema com a morte, Deus não tem problema com a morte. É bueno. Versículo 6, e aí já terminamos. Dize, pouco és para mim que tu sejas me servo para levantar as tribos de Jacob,
e para que restaures el remanente de Israel. Também te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta el postrero de la tierra. Mirá que bendição. Mirá que bendição. Deus está dizendo, pouco és para mim que tu seas servos para levantar as tribos de Israel. Ou seja, Deus está dizendo, Isaías, não estou te chamando para ser um profetita que vai profetizar já na Cachecável no 877, Monte Tingolo, numa igreja tiquitita. Não, não é para isso. Isso daí é pouco para mim. Eu também te di para ser luz às nações. Ou seja, tu e eu não temos que nos sentir pequenos por pertencer a uma igreja tica, não? Nem denominação tica há, porque não há denominação. Não devemos ao invés de nos orgulhecer-nos. O orgulho é pecado, não é o orgulho do diabo. Eu estou falando orgulho no sentido de pornemos felizes porque quem nos ha chamado é Deus. É nesse sentido que estou falando, usando a palavra orgulho, tá bem? Estou usando algo malo para dizer algo bueno, assim como as metáforas que hace o próprio texto bíblico, Isaías falando. Ou seja, e que Jesus disse para nós outros? Que tu e eu seríamos luz. Sim ou não? De onde ele habla isso? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se acordam ou não? Sermão de la montanha. Vós outros sois la sal de la terra. Vós outros sois la luz del mundo. Não se agarra uma lâmpada e põe abaixo de la mesa. Diz de la múdio, não? Era um canastro de medida que tinha. Não agarra uma lâmpada e põe aí. Ou seja, a lâmpada põe na parte mais alta para brilhar, para alumbrar todo. Então, em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus habla isso. Vós outros sois a luz del mundo. Ou seja, eu não estou predicando solamente acá nessa igreja e minha predicação chega por meio de la rede social, não. Pero não só por isso, não. Minha predicação é minha vida, é de onde eu vou. É de onde eu vou, não é o que hablo, é o que hago, aonde eu vou e por onde passo. Essa é minha predicação. Quando eu digo essa, não estou falando especificamente de mim, eu estou falando que cada um de vocês tem que dizer, essa é minha predicação, essa é minha vida. Não estou falando de mim agora, não, senão sonar soberbio, não? Mira, eu comparado ao profeta. Pero eis o que Deus está falando hoje a nossas vidas, que cada um de vocês tem que se comparar ao profeta, realmente, porque todos somos servos do Senhor e todos somos chamados por Ele para falar de Ele. Falar como? Com nossas atitudes, com o nosso exemplo. Ou seja, pouco é para mim que seja servo para levantar as tribos de Jacó e para o remanente. Quem era o remanente? Era um grupozinho aí que se levantou, não mais. Não era nem todo. Não é que o profeta predicou e o povo todo, mira, Deus está falando por meio do profeta. Glória a Deus, aplaudimos. Aí o profeta disse, se for para mim, está bem. Se for para Cristo, não? Aí aplaude mais forte, toda essa pabada que hacen não, em las igrejas. Não é isso. Não é um showman, o profeta. Não. E mais todavia que cerraram ele no meio, serrucharam ele no meio, não? Ou seja, à la vez ele não foi nem um caudillo e nem um grande exemplo para seu próprio povo, nesse sentido de que a gente não lo tuvo em conta, não? Agora, Deus disse, eu não quero que você quede com esse poblito aí, com esse resto de gente aí, esse remanente que, esses pensaram e disseram, mira, escutei o profeta, e ele tem razão, não? Deus quer que seja luz ao mundo, luz às nações, para que seja minha salvação até o postrero da terra. Então, nós outros somos salvos para salvar os outros, salvar não por suposto por nossa obra, que quem salva é Cristo, pero para demonstrar a salvação a toda a humanidade, a salvação, a luz de Cristo, apontar hacia Ele,
Para isso, Deus nos ha dado vida em abundância, nos ha dado salvação, nos ha bendezido, para que seu nome seja glorificado por nossas vidas. Vamos orar nessa manhã, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Às vezes nós outros cremos que o sofrimento é uma aparente falta de resultado, não? Pero muitos creyeron na predicação de Isaías, tanto que havia um remanente e tanto que estamos nós outros aqui hoje. Anos depois, quantos anos depois de Isaías? Quase 3.000 anos depois de Isaías, estamos aqui hoje. Por quê? Porque cremos na predicação do profeta e hoje estamos sendo nossas as palavras dele uma vez mais. Padre, te damos glória, tua fidelidade, teu amor, tua justiça. Te agradecemos por essa palavra ministrada aos nossos corações. Nós outros queremos ser esse remanente, esse que te busca, esse que escute a tua palavra. Nós outros queremos ser esse profeta sofrente e não parar de sofrer como predicam por aí, pero sofrer por la real causa, a causa do teu evangelho, e queremos ser luz, queremos levar a tua luz, Senhor. Esse é nosso querer nessa manhã, e como igreja, Senhor, queremos pedir a Ti, clamar a Ti, que Tu nos ajude, guie nossos passos, Senhor, nos ajuda, nos fortaleça, Senhor. Aqueles que faltaram hoje, que não puderam vir, Senhor, fortaleça. Aqueles que faltaram porque não quiseram, porque já estão tristes ou já estão sem forças, dê força, Senhor. Tu és aquele que transforma toda a situação humana, aquele que anima, aquele que perdona, aquele que ajuda. Te damos glória e graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.